Em diferentes tipos de alavancas, a força resistente corresponde ao peso do objeto, diferentemente do senso comum, onde peso e massa têm o mesmo significado. Então, na física, peso e massa não são sinônimos. Todos os corpos do universo se atraem pela ação de uma força chamada atração gravitacional. As 3 frases abaixo são um resumo de máquinas simples, onde nós temos a definição de força, os tipos mais comuns de máquinas simples e exemplos de máquinas compostas. Seria bem importante vocês anotarem essa síntese no caderno com a data. Nós vamos resolver agora o exercício número 3, da página 11. As orientações a seguir são para vocês responderem a esse exercício. Vocês podem, de preferência, responder no próprio livro, colocarem a data ao lado, mas devido ao espaço, se vocês acharem melhor fazer no caderno, é só anotar a página e a resolução, ok? As orientações a seguir são para a resolução do exercício 3, onde nós vamos utilizar uma fórmula. Fp vezes dp é igual a Fr vezes dp. Então, dp, distância do apoio à aplicação da força, no seu exercício número 3, no livro, nós temos 2 distâncias. A distância de 6 metros e a distância de 3 metros. A força resultante no exercício são 20 newtons. Então, nós temos que aplicar essas unidades de medida, esses valores, na nossa fórmula. Então, força P, a força do peso, é o que nós vamos responder no final do exercício. E temos a distância dp, 0,6 metros, a Fr, força resultante, 20 newtons, e a segunda distância do apoio, 0,3 metros. Aplicando a fórmula, o resultado são 10 newtons. Se vocês tiverem dúvidas desse exercício, eu posso tirar as dúvidas no fórum. Se vocês acharem mais complexo, então eu posso pedir para vocês resolverem o exercício no livro, e quando nós nos reencontrarmos pessoalmente, eu vou tirar todas as dúvidas. É muito importante vocês copiarem a resolução, colocarem a data, e sem dúvida nenhuma, nós vamos retomar e tirar dúvidas. Peço que vocês respondam a página 12 no próprio livro e coloquem data. Nós vamos estudar agora no tema 2 a diferença entre calor e temperatura, porque no cotidiano, no dia a dia, nós usamos esses termos como sinônimos. Revendo com vocês, o sol é fundamental para a energia dos produtores, para a produção do próprio alimento dos organismos que fazem fotossíntese, e a conservação dessa energia em energia química para ser empregada por todos os seres vivos para realizar movimento e converter em outras formas de energia. Então, calor e temperatura têm definições diferentes. Resumindo para vocês, calor e temperatura. Então, calor é o fluxo da energia térmica que transfere entre os corpos de temperaturas diferentes. Já a temperatura é a medida da intensidade do movimento das partículas de um corpo. O aparelho utilizado para verificar, para medir a temperatura é o termômetro. São escalas diferentes de temperatura. A mais utilizada no nosso país são a escala Celsius
E nós temos também a escala Fahrenheit e Kelvin. Quando dois corpos em contato atingem a mesma temperatura, nós definimos como equilíbrio térmico. Anotem, por favor, no caderno de vocês essa síntese, ok? Existem vários tipos de termômetros. Nos comuns, a temperatura é medida pela dilatação dos líquidos, geralmente álcool e, em alguns casos, mercúrio. Na indústria, outros tipos de termômetros são utilizados para verificar, analisar a radiação emitida pelo corpo.